Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas, que também é um tema de muita dúvida que as mães trazem, principalmente nesse calendário inicial, né? Quando toma, quando não toma, se dá reação, se tem que se preparar para isso, tá? Sempre surgem bastante dúvidas em relação a isso. Então, eu queria trazer para vocês primeiro alguns conceitos, então, o que são as vacinas, para que elas servem, reações, e depois alguns comentários específicos em relação a algumas vacinas, tá? Então, as vacinas são o meio mais seguro de prevenção de algumas doenças. Desde o seu surgimento, a gente já teve aí erradicação de doenças que levavam à morte ou a sequelas importantes para muitas pessoas, né? Então, a gente vê aí a paralisia infantil, que é uma doença grave. Antigamente tinha muitas crianças que tinham sequelas em relação a isso, e desde 89, se não me engano, ela já é erradicada aqui no Brasil por conta dessa vacinação feita em massa, tá? Então, hoje em dia, a gente não vê crianças com paralisia infantil justamente por conta da vacina. Então, a vacina, ela é um produto feito a partir de partes de um vírus ou bactéria, ou do vírus ou da bactéria, atenuados ou mortos, né? Que vão fazer com que o nosso sistema imunológico produza anticorpos específicos contra aquele agente. Então, a gente deixa o nosso corpo já preparado, então ele já fica com uma memória imunológica, quer dizer, ele já tem um arquivo desses bichinhos, né, dessas bactérias ou vírus, ele já tem um arquivo daquilo, e no momento em que a gente entra em contato com ele, ele já dispara uma resposta própria contra ele. Quando a gente não tem isso, a gente pode levar muito tempo para preparar um exército que seja específico para aquele bicho. E aí ele vai ser capaz de produzir a doença na gente, tá? Então a vacina é importante por isso. Ela produz na gente anticorpos contra aquela doença. Em qualquer momento ao longo da nossa vida que a gente entrar novamente em contato com aquele vírus, né, de forma de doença, não vindo, né, vírus ou bactéria não vindos ali de pedacinho ou atenuado ou o próprio vírus morto, a gente já tem no nosso sistema imunológico os soldadinhos prontos para combater aquela doença. Então, a gente não desenvolve a doença porque a gente bloqueia já ali na entrada, tá? Então, é por isso que é importante. A gente está vivendo hoje, né, em 2020, essa questão da pandemia, do coronavírus. É importante da gente ver qual a necessidade, né, de a gente não ter como é grave a gente não ter uma vacina para uma doença e o que ela pode ocasionar, né? Então, veja que a gente não tem ainda vacina, estão correndo atrás disso. Esses processos de produção de vacina, eles são muito complexos, porque eles dependem de muitos passos, depende de garantir que aquela substância ela vai ser eficaz para proteger contra o vírus, mas não vai trazer nenhum agravo importante à nossa saúde, né? Então, elas precisam ser muito seguras para isso. Então, a gente vê o trabalho que dá e a dificuldade que é quando a gente não tem uma vacina própria, né? Começou a crescer já há muitos anos aí uma questão em relação à falta de segurança da vacina, que a vacina causava autismo, causava um monte de outros problemas, e muitas pessoas aderiram a uma onda de não vacinação. Com isso, a gente acabou vendo o surgimento ou o ressurgimento, né, de doenças que já estavam erradicadas, como é o caso do sarampo. Aqui no Brasil, a gente já tinha muitos anos que não tinha mais casos de sarampo sendo registrados, só pacientes que tinham viajado para áreas em que o sarampo ainda não era erradicado, e acabavam vindo, mas a gente não tinha transmissão local. Por conta disso, né, de muitas pessoas optando por não fazer a vacinação, a gente teve um aumento do número de casos de sarampo, voltando a ter transmissão, inclusive aqui dentro do nosso território. Então, hoje o sarampo não é mais considerado erradicado aqui no Brasil. Por isso que a gente começou já desde 2018 a fazer a vacinação dose zero do sarampo, para a gente proteger as crianças já a partir dos 6 meses, tá? Então, é importante a gente manter o calendário vacinal em dia, porque isso garante a proteção de doenças muito graves para o nosso bebê. A gente tem aqui no Brasil um calendário vacinal excelente no Plano Nacional de Imunizações. A gente tem uma cobertura vacinal muito ampla e ele é fornecido de forma gratuita, né? É importante a gente entender que nada é gratuito, né? Nada mesmo que a gente recebe pelo SUS, a gente paga um imposto para ser destinado a isso, mas a gente, né, teoricamente não precisa desembolsar naquele momento para receber a proteção contra uma gama enorme de doenças, tá?
Então, o nosso Plano Nacional de Imunizações, ele é muito bom, muito completo, ele serve como exemplo e como modelo para muitos outros países aí no mundo. É uma coisa que a gente tem a se orgulhar aqui do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que causa mais medo nas mães, que são as reações às doses vacinais. Como o objetivo da vacina é criar uma imunidade nossa, né, criar anticorpos, o nosso corpo precisa reagir de maneira imunológica para aquilo, tá? Então, quando a gente entra em contato com um vírus, por exemplo, peguei uma gripe, eu vou desencadear um processo inflamatório no meu corpo para tentar combater aquele vírus. Então, a gente pode ter febre e tal, por conta disso. Quando a gente aplica a vacina, a gente vai produzir também uma resposta imune, só que controlada, né? Mas mesmo assim, pode ter um pouco de mal-estar, um pouco de febre e tal, por conta dessa resposta, tá? Então, a gente pode ter de maneira comum essas reações que são leves. Nem é tão comum assim, mas quando acontece, né, a gente acaba comentando muito mais quando acontece do que quando não acontece, e a gente fica com essa impressão de que vai tomar vacina e todo mundo tem reação. Não é assim, tá? É em torno de 30% das crianças que vão ter reações leves às vacinas. As reações graves, então, são muito mais raras. Podem acontecer? Claro que pode, a gente pode ter reação grave a tudo nessa vida, mas a chance de ela acontecer é muito pequena, justamente porque para haver a liberação de uma vacina, são feitos muitos testes para garantir que ela não cause nenhum malefício, tá? E as reações adversas, na verdade, elas, principalmente as mais graves, elas tem muito mais relação com uma resposta do hospedeiro, uma resposta exacerbada, né? Uma resposta exacerbada do nosso corpo àquele agente, do que necessariamente a vacina causando uma doença, tá? A gente não precisa fazer nenhum preparo para fazer a dose vacinal, então não tem que tomar remédio antes, inclusive isso pode diminuir a resposta vacinal, e a gente só vai, e até porque, né, como eu falei, mais ou menos 30% só das crianças que vão ter algum tipo de reação, você vai medicar depois da dose da vacina, se for necessário, se a criança tiver algum sintoma, dor, febre e tal, seguindo a orientação da receita do seu médico, tá bom? Então, não tem nenhuma orientação para fazer antes da vacina. Preciso fazer um preparo, eu dou remédio antes, ou o que eu posso fazer para melhorar a reação. A gente não tem nada que a gente possa fazer antes. A gente precisa estar consciente da necessidade e da importância da gente fazer a vacina. E caso a criança tenha alguma reaçãozinha ali depois, a gente medica, tá bom? Existe algum cuidado? Eu estou olhando aqui as minhas anotações, tá? Porque são perguntas que a gente recebe e muitas, né? Muitas perguntas em relação a algumas vacinas, eu vou falar algumas coisas, tá? Então, se existe algum cuidado ou alguma contraindicação de fazer algumas vacinas. Existem sim, e aí vai depender um pouco da história de cada um. Quando a criança está tendo uma doença febril, né, está tendo febre, e a gente não sabe o que é, ou a gente já sabe o que é, está com uma dor de garganta, começou a tomar antibiótico, mas está tendo febre, a gente pede para postergar essa dose vacinal. Justamente para a gente não ter ou uma interferência na resposta imune, ou uma confusão em relação àquela febre por conta da vacina, aquela febre porque o antibiótico não está fazendo efeito. Então, se a criança está com uma doença febril, a gente atrasa ou posterga, né? Programa um pouquinho mais para frente, essa dose vacinal. Ah, doutora, mas meu filho está só tendo o nariz escorrendo e tosse, está com um resfriado simples comum, sem febre, sem nada. Preciso postergar a vacina? Não, nesse caso você pode vacinar, tá? Não vai interferir com nada. Em relação à vacina do rotavírus, muitas mães me mandam pergunta lá sobre ter que fazer algum cuidado especial com as fezes, né, ou com a fralda da criança nos próximos dias. Não existe recomendação nenhuma de fazer nada, tá? O vírus vacinal vai ser expelido nas fezes, mas não há risco maior nenhum. O que a gente vai fazer é o cuidado normal que a gente faz quando vai trocar o cocô da criança, né? Então, você vai limpar a criança e depois você vai jogar ela no lixo próprio, não vai jogar na rua, naturalmente, num lixo, que vá para o lixo, e fazer a higienização adequada da sua mão, do local onde você fez a troca da fralda, tá? Geralmente dura em torno de 10 dias e não há contraindicação de fazer essa vacina, mesmo quando tem algum familiar que tem alguma doença de imunidade, tá bom?
Outra dúvida comum é em relação a amamentar a criança enquanto você está fazendo a aplicação da vacina. Isso, inclusive, existe como uma recomendação do SUS, uma norma, né? Existe um guia, uma normatização para melhores práticas na vacinação, que é encaminhada para os profissionais de saúde que são responsáveis pelas salas de vacina do SUS, de que a criança pode fazer as vacinas enquanto está amamentando, por conta de uma analgesia que faria por estar no seio materno, tá? Então, pode ser feito, existe isso como uma normatização do SUS, você pode solicitar que seja feito isso, não há nenhum problema, tá? Eu nunca fiz isso com os meus filhos, levava e entendia, entendendo, né, a necessidade de fazer a vacina, sabia que aquilo ia causar uma pequena dor local e pronto, tomava a vacina, resolvia. Mas, se você tem essa intenção, converse com a enfermeira responsável do posto de saúde, para se informar como fazer isso, tá? Alguns lugares orientam que a criança venha em jejum para fazer a vacina do rotavírus, para diminuir a chance de vômito, tá? Mas também não existe essa recomendação. Ela pode ser feita, né? Como ela é feita junto com outras vacinas, a criança pode estar mamando enquanto ela faz a injetável e na hora de tomar o rotavírus, ela toma direto na boca, porque a vacina do rotavírus é uma vacina oral. A vacina da BCG, que é a vacina contra a tuberculose, que é aquela que faz a marquinha no braço, tá? Essa vacina, ela não protege contra a doença pulmonar, ela protege contra as formas graves, meningite, tuberculose óssea, tuberculose renal, tuberculose disseminada, tá? Então, a gente faz, ela é feita uma dose e depois de um tempo ela vai evoluir com uma ferida, tá? Essa ferida geralmente começa a aparecer entre 2, 3 semanas, como uma picadinha de mosquito, depois ela pode evoluir para um abscesso com saída de pus e depois a cicatrização. Tem crianças que fazem essa resposta um pouco mais tardia. Vai começar a aparecer o inflamadinho ali com 8 semanas, 10, 12 semanas, logo cicatriza e resolve o assunto, tá? Pode, então, acontecer assim, não tem problema. Hoje em dia, não existe mais recomendação para revacinar a BCG, mesmo que não apareça a marquinha no braço, tá? Não tem mais essa recomendação e entende-se que a criança está protegida. Precisa ter um intervalo entre as vacinas? Às vezes precisa, às vezes não precisa. Quando que a gente precisa fazer? Quando essa vacina é feita com vírus vivo, atenuado, né? Que é um vírus fraquinho que não é capaz de causar doença numa pessoa que tenha imunidade normal, mas vai gerar uma resposta imune com a produção de anticorpos. Essas vacinas, ou elas devem ser feitas no mesmo dia, ou elas devem ter um intervalo de 1 mês, tá? Uma vacina que não deve ser feita junto, apesar de as duas serem vacinas virais, são as vacinas do sarampo e da febre amarela. Na primeira vez que a criança vai tomar essas vacinas, elas não devem ser feitas no mesmo dia, e sim com um intervalo de 30 dias, tá? Se a vacina atrasou por qualquer motivo, doutora, eu estava doente, não fez, e agora eu esqueci uma dose vacinal, não levei, não posso mais fazer a vacina, não. Todas as vacinas, elas podem ser feitas, exceto as do rotavírus, que existe uma data limite para fazer, mas as outras vacinas, elas podem ser reorganizadas no calendário vacinal para que a criança tenha essas vacinas em algum momento, esse calendário completo, tá? Então, por exemplo, uma criança veio de outro país e no país não fazia tal vacinação. Essa vacinação que é feita aqui no nosso país e é fornecida pelo SUS, ela vai ser adequada, de acordo com a faixa etária. Algumas vacinas, dependendo da idade de início, elas têm menos doses ou o reforço é um pouco diferente, então é sempre possível fazer um ajuste. Está atrasado, não tem problema, pegue o cartãozinho e o seu bebê, vá ao posto de vacinação e lá a enfermeira da vacinação vai fazer os ajustes necessários e um cronograma de aplicação das próximas doses, tá? Então, sempre que há atraso, sempre a possibilidade de revacinar. Outra coisa é que, se o seu filho tiver alguma doença crônica, tá? Ou está fazendo uso de alguma medicação contínua, você precisa conversar com o seu médico antes de fazer as vacinas, porque dependendo da doença e dependendo da medicação, algumas vacinas não podem ser aplicadas, precisam ser postergadas para depois do fim do tratamento, ou inclusive não podem ser realizadas em momento algum, tá? Também deve ter essa atenção para pessoas que convivem na mesma casa com pessoas que tenham doença de imunidade, tá? Porque dependendo da vacina, a gente também não pode fazer essa vacinação na criança que é saudável, mas que tenha contato próximo, né, dentro da mesma casa,
com um familiar que tenha alguma doença de imunidade ou esteja fazendo uso de alguma medicação, uma quimioterapia, ou alguma outra medicação que possa mexer com a sua imunidade. Então, essa orientação precisa ser feita certinho pelo médico, tá bom? Então, pacientes com doença crônica ou uso de medicação crônico devem conversar com o médico sobre o esquema vacinal do seu filho, tá? E, por último, eu queria só comentar um pouquinho sobre a diferença das vacinas do SUS e das vacinas do particular. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente tem uma cobertura vacinal para doenças excelente no SUS, tá? Mas existem duas vacinas que não são contempladas. Na verdade, uma que não é contemplada e uma que é parcialmente contemplada. A primeira que não é contemplada pelo SUS é a vacina contra a meningite B. Ela é uma vacina de alto custo, tá? Que faz a proteção contra a meningite do tipo B. A gente tem vários tipos de bichinhos da meningite com nomes, né, letras, que são os nomes, e outros bichinhos que causam outras doenças, mas que também podem causar meningite, como, por exemplo, a pneumonia. Então, o bichinho da pneumonia, que habitualmente faz infecção pulmonar, ele pode causar também meningite. A gente tem a vacina da pneumonia no nosso calendário do SUS. Então, a gente tem uma proteção contra outros tipos de meningite no nosso calendário do SUS, mas a gente não tem a vacina da meningite B. Preciso fazer essa vacina? A minha orientação sempre se você tem condições de pagar pela vacina, faça. É uma proteção a mais para o seu filho e, de uma maneira indireta, a proteção também para os outros, porque se a doença não circula tanto, a chance de outra pessoa que seja suscetível à doença pegar é muito menor, tá? Então, se você tiver condições de fazer, faça. A vacina outra que é parcialmente feita no SUS é a vacina da meningite ACWY, tá? Então, nessa a gente tem proteção contra esses 4 tipos de meningite, o A, o C, o W e o Y. Ela já é fornecida, entrou recentemente, agora nesse ano, no calendário vacinal do SUS para adolescentes. Ainda não temos a vacinação para bebê, a vacinação para bebê é feita apenas com a C. Mesma coisa, é uma vacina de alto custo, mas se você tiver condições de fazer, faça no seu bebê no esquema inicial. Então, em vez de com 3 e 5 meses ele fazer só a C no público, leve numa clínica de vacina e já faça a ACWY cobrindo esses 4 tipos de meningococo, tá? Que é a bactéria que causa meningite. Existem outras diferenças em relação às vacinas do SUS e do particular? Sim, existem algumas outras diferenças, tá? Mas, em relação à proteção de doenças, elas são muito parecidas. Então, assim, doutora, eu tenho condições de fazer toda no particular, eu prefiro ir na clínica particular, é mais fácil, já deixo tudo pago, as clínicas costumam fazer um plano de vacinação, que você já parcela em 10 vezes e garante o calendário vacinal inteiro até os 15 meses. Quer fazer? Ótimo, pode fazer. Doutora, eu não tenho condições de fazer todas as vacinas no particular, eu posso fazer parcialmente no SUS, parcialmente no particular? Pode, faça um planejamento com o seu pediatra. Não tenho condições de fazer nenhuma vacina no particular. Eu vou ter o meu bebê bem protegido? Sim. Você vai ter o seu bebê com uma proteção excelente, tá? Então, não precisa ficar com medo que você não está conseguindo pagar alguma dose vacinal, porque o seu bebê vai ter uma proteção excelente contra as doenças, especificamente essas duas aí que a gente não tem cobertura de doença no SUS, tá? Mas as vacinas, mesmo que cubram a mesma doença, elas podem ter algumas diferenças quando é SUS e quando é particular. Uma coisa também que às vezes as mães perguntam, falam, nossa, mas por que no SUS não tem a vacina da meningite B? As vacinas que são feitas no Plano Nacional de Imunizações e todas as medidas de saúde que são tomadas pelo Ministério da Saúde, eles visam a proteção coletiva, tá? A gente não tem dinheiro sobrando, né, infelizmente, aí para a gente poder comprar todas as vacinas para todo mundo. Então, o que é feito? São feitos estudos populacionais, estudos epidemiológicos que mostram quais são as doenças mais comuns para cada faixa etária. Então, a gente vê aí, tem um exemplo bem prático para a gente fazer, que seria essa meningite, vacina da meningite ACWY, que entrou no nosso calendário para o adolescente. Por que entrou para o adolescente e não entrou para o bebê? Porque dentro desses estudos epidemiológicos, foi comprovado que nos bebês é mais comum a meningite C, e é por isso que ela é fornecida no nosso calendário já inicial, e em adolescentes, as cepas A, W e Y passam a ter uma importância maior. Por isso que, quando o governo optou por entrar com essa vacina, ele optou começar
pelos adolescentes, tá? Assim como quando foi, todas elas, tá? Estou dando alguns exemplos. Assim como foi quando entrou a vacina do HPV. Primeiro foi feita a vacinação das meninas, porque as meninas têm maior chance de desenvolver câncer de colo de útero por HPV. Depois que eles fizeram, e conforme eles vão vacinando a população, aí eles, em vez de ter que comprar 1 milhão de doses, eles por ano têm que comprar uma quantidade menor, porque daí você vai vacinar só aquelas pessoas que não foram vacinadas e que chegaram naquela faixa etária. Depois que isso estava estável, eles ampliaram para vacinação para outras idades, para mulheres, até eu acho que 26 anos, e depois para os meninos. Então, sempre que o Ministério da Saúde opta por entrar ou por fazer alguma política pública de saúde, ele visa atingir a maior parte da população e a mais suscetível àquilo, tá? Então, a gente foi, ao longo dos anos do surgimento do Plano Nacional de Imunizações, sendo introduzidas várias vacinas ao longo desse tempo. A última que a gente entrou agora foi a meningite ACWY para adolescente. Provavelmente, em algum momento, ela vai ser ampliada para as crianças também. E quem sabe, no futuro, a gente também não consiga fazer com que as crianças recebam aí todas as vacinas sem que a gente tenha essa questão de precisar fazer no particular ou não, tá bom? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas em relação às vacinas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de pandemia, mas é importante, mesmo nesse momento, a gente manter o calendário vacinal das nossas crianças em dia, tá? Então, existe, inclusive, uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, de cartão de vacina em dia, mesmo na pandemia, porque não adianta a gente se proteger de não estar circulando de uma doença e deixar outras doenças comuns também aí afetarem a nossa criança, tá? Então, olhem o calendário vacinal, se tiverem dúvidas, conversem com o pediatra ou busquem direto o posto de saúde, o posto de vacinação, que lá mesmo o enfermeiro que é responsável pela vacina já faz a adequação das doses. Até mais!